O Walter Delgatti, ele encontra-se algemado, Excelência. Eu peço ao diretor do presídio que tire as algemas, porque aqui a gente aqui não ouve ninguém algemado. Tanto eu peço que seja tirado as algemas, que eu tenho certeza que ele não irá fugir. Com toda certeza, Excelência. Peço que retire as algemas. Se ele estivesse aqui no plenário, também não estaria algemado. Agradeço, Excelência. Já foi retirada, né? Sim, podemos continuar, Excelência. Tá bom. Senhor Walter Delgatti, o senhor ficou conhecido por ser preso pela Polícia Federal depois de invadir as contas do aplicativo Telegram de várias autoridades. Alguns diálogos que foram divulgados pela imprensa foram atribuídos a Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros procuradores da Operação Lava Jato, dando origem à famosa, aspas, Vaza Jato, fecho aspas. O senhor reconhece esse feito como sendo obra do senhor? Sim, reconheço. O senhor reconhece? Reconheço. Obrigado. O senhor disse em depoimento à Polícia Federal e à CPMI do Congresso Nacional que foi levado pela deputada Carla Zambelli para o encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, em plena campanha eleitoral. Isso é verdade, senhor Walter? Sim, é verdade. É verdade. Sim. O que foi tratado nesse encontro? Antes disso, eu gostaria de fazer uma apresentação aqui. Posso? Pode, tranquilos. Fiz um texto aqui. Pode fazer. Olha, Excelências, eu descortinei o maior escândalo de corrupção do judiciário que se tem notícias. Eu fui tratado como um leproso por todos que foram beneficiados pelo meu feito. Fui cooptado pela deputada Carla Zambelli, onde recebi a proposta para cometer irregularidades. Fui cooptado pelo ex-presidente em propostas semelhantes à da Carla Zambelli. Confessei a evasão ao CNJ e também ao Telegram. E fiz prova dos demais envolvidos. Pergunto aos senhores, quem está preso? Desta forma, eu peço aos senhores que reivindiquem o compartilhamento dos meus depoimentos já prestados, pois nada mais tenho a esclarecer, pois posso fazer mais provas contra minha pessoa e contra outras, que não serão responsabilizadas em toda certeza. Agradeço a atenção de todos. Senhor Walter, o que foi tratado nesse encontro no Palácio da Alvorada? Os senhores esclareceu isso. Eu esclareci já isso e eu prefiro ficar em silêncio. O senhor tem prova que esse encontro ocorreu? Ficarei em silêncio. O senhor tem prova que foi a deputada Carla Zambelli quem levou o senhor até o presidente, então presidente Jair Bolsonaro? Ficarei em silêncio. Em janeiro desse ano, o senhor voltou a entrar na mira da Polícia Federal pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça para a inclusão de um falso mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O senhor disse à Polícia Federal e à CPMI do Congresso Nacional e à imprensa que o falso documento foi redigido pela deputada Carla Zambelli. O senhor confirma essa informação? Isso já foi esclarecido, a Polícia Federal e a CPMI. O senhor confirma a informação? Confirmo. Ok, está confirmada a informação. O ex-presidente da República sabia desse plano de desmoralizar a justiça brasileira por meio de inclusão deste documento falso no sistema do Conselho Nacional de Justiça? Ele sabia, senhor Walter? Tanto sabia quanto ele solicitou esse feito. Ele sabia, né? Tanto sabia quanto solicitou.
Ele sabia e solicitou, é isso que o senhor está afirmando, né? Obrigado. O senhor recebeu dinheiro da deputada Carla Zambelli ou de alguém ligado a ela para a realização desse serviço ou de outros serviços? Sim, recebi e já informei a Polícia Federal. O senhor pode nos informar aqui quanto que o senhor recebeu? Ao todo, chegou ao valor de R$40 mil, porque o combinado era o emprego e não os valores. E esses valores ela enviou como uma ajuda de custo. Ela deu uma ajuda de custo, mas o senhor tinha a promessa de um emprego. Exatamente, que até hoje eu não recebi o emprego. E o emprego não saiu? Não, apenas a prisão. Além de tudo, são caloteiros, né? Além de enganar o senhor, ainda deram calote, né? Exatamente. O senhor disse na CPMI que o ex-presidente Jair Bolsonaro lhe deu, aspas, carta branca para agir e provar a suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Isso é verdade? Sim, verdade. Tanto que, após essa fala, eu fui até o Ministério da Defesa e tive, além da autorização do presidente da Carta Branca, também do Ministério da Defesa. Quando é que foi dada essa carta branca para o senhor? A Carta Branca, ela foi dada no encontro na Alvorada, de forma tácita e de forma expressa no encontro no posto de combustível. Foi nesse encontro que o senhor esteve com o ex-presidente a pedido da deputada Carla Zambelli? Foi nesse encontro que ele deu carta branca para o senhor? Isso, foi nesse encontro. Segundo consta em seu depoimento na CPMI, na reunião que o senhor teve com o presidente Bolsonaro, este solicitou que o senhor conversasse com técnicos do Ministério da Defesa sobre as falhas das urnas eletrônicas. Isso é verdade, senhor Walter? Sim, isso é verdade. O senhor foi quantas vezes no Ministério da Defesa, senhor Walter? 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes. O senhor assinava algum registro na entrada? Como é que era? Eu entrava pelos fundos. Entrava pelos fundos? Isso. Tem estacionamento no fundo e depois eu pegava um elevador e ia até a sala. O senhor entrava pelos fundos, tinha que ir de boné, óculos escuro, como é que era? Era com a máscara. Com a máscara? Covid, isso. Tá e certo. o outro baixo. O senhor já disse que foi recebido 5 vezes, né? No Ministério. Quem recebeu o senhor naquele Ministério? Eram técnicos que não se identificavam com o nome deles. Contudo, há uma matéria da revista Veja que cita os nomes. Eles estavam fardados ou eram apaisanos? Apaisando, com roupa normal. Mas o senhor não sabe o nome deles? Não, só que eu tive acesso a uma reportagem da Veja que levantou lá no Ministério o nome deles. Ou de alguns deles. O senhor tem provas desses encontros? A Polícia Federal, acredito que tenha conseguido as filmagens dos encontros. O senhor acredita que a Polícia Federal conseguiu a filmagem do senhor entrando no Ministério da Defesa, né? Sim, sem dúvidas. E o senhor ia lá para mostrar a vulnerabilidade das urnas? Eu fui levar o meu conhecimento que eu tenho, que é um conhecimento de quem ataca a urna e não de quem defende, e orientei eles, tanto que o relatório que saiu posteriormente foi embasado em tudo que eu disse a eles, tanto o teste de integridade das urnas. Tá certo. Senhor Walter Delgatti, em algum momento, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a deputada Carla Zambelli, ou os militares que receberam no Ministério da Defesa, solicitaram o senhor que invadisse as urnas do TSE? Sim, solicitaram. Inclusive, eu tenho informações de que o tenente-coronel Cid, ele vai falar isso em delação premiada, pois ele participou da conversa. O tenente-coronel Cid estava nessas reuniões quando foi solicitada a invasão? Sim, estava. Ele é testemunha? Sim, testemunha, e eu tive informações, inclusive da mídia, que ele vai falar sobre esse assunto no acordo de delação premiada que ele assinou com o Ministério Público.
Porque ele estava com o senhor e o Jair Bolsonaro nessa reunião para a invasão das urnas. Sim, estava. Tá bem. Senhor Delgatti, em depoimento à CPMI, o senhor disse que ainda em 2022 participou de reunião na sede do PL, a pedido da deputada Carla Zambelli, e que nessa reunião o marqueteiro do Partido Liberal, Duda Lima, solicitou que o senhor produzisse um código falso para ser inserido em uma urna eletrônica emprestada, com o objetivo de exibir de forma enganosa, no dia 7 de setembro de 2022, um mês antes das eleições, uma propaganda de que as urnas poderiam ser violadas. Isso é verdade, senhor Walter Delgatti? Sim, é verdade. Eles queriam que eu fizesse um código e que o povo visse a urna sendo inserido um voto e imprimindo o outro. Essa era a ideia. Então, seria a urna crua com esse código fake que faria isso e mudasse a opinião pública. O senhor ia colocar um código falso nessa urna emprestada, essa urna iria para aquela manifestação do dia 7 de setembro de 2022, praticamente nas vésperas das eleições, e ela seria exibida como a prova de que era possível fraudar as eleições, é isso? Eu ouvi do Duda Lima o seguinte, que eles falando que é possível alterar o voto é uma coisa, e o povo vendo sendo alterado seria outra. O senhor chegou a gerar esse código falso ou não? Não, porque eles não conseguiram a urna. O senhor não gerou porque eles não conseguiram a urna, né? Sim. Porque um código desse é simples e eu criaria ele em 2 dias, no máximo. Em 2 dias, se eles tivessem conseguido a urna, o senhor conseguiria esse código falso em 2 dias? Sim, começando do zero. É bem simples. Eu, com todo o respeito, devo dizer que o senhor é um gênio. Não é? Ainda bem que o senhor eles não arrumaram a urna, porque aí a confusão hoje seria muito maior, né? Sim, sem dúvidas. Esse código gerado pelo senhor foi usado pela campanha do ex-presidente para alguma finalidade? Ou o senhor... não, o senhor já disse que não gerou o código, né? Não gerei o código. Tá certo. Senhor Delgatti, em áudio obtido pelo canal Metrópolis, Jornal Metrópolis, do dia 22 de setembro de 2022, o senhor sugere que o senhor e o ex-presidente Jair Bolsonaro se encontraram em várias ocasiões ao contar detalhes sobre a suposta atuação de Bolsonaro na trama golpista. Diz o áudio: o Bolsonaro, ele está fazendo questão que eu vá lá. Aí ele teve alguém da equipe dele que falou: irmão, é bom ele não vir aqui, porque pode queimar. Ele, Bolsonaro, falou: quem manda aqui sou eu. E ele vai vir. Ou você acha que o presidente da República estaria correndo o risco de me receber lá se fosse algo que eu ajudasse, que ajudasse ele? Esse diálogo aconteceu, senhor Walter? Aconteceu com um ex-advogado, no meu caso, era uma conversa de boteco e eu não consigo me recordar o contexto desse áudio. Esse boteco era onde? Se tivesse o áudio aqui para eu ouvir, ajudaria bastante. E quem era o advogado? O doutor Luiz. Quem? Doutor Luiz. Doutor Ulisses. Luiz. Sim. Luiz, doutor Luiz. Isso. É um advogado de Brasília, Luiz Delgado. Luiz? Delgado. Delgado. O senhor é Delgatti e o advogado é Delgado. Sim. Tá certo. E eu não sabia que ele havia gravado a conversa ou salvado o áudio, caso seja um áudio. Ele gravou a conversa com o senhor? Eu não me recordo. E o senhor gravou a conversa com ele ou não? Nunca gravei, porque havia o sigilo advogado-cliente, né? Nunca pensei que ele fosse... Tá certo. Senhor Delgatti, na mesma gravação, aparece o senhor reclamando que por não receber o mesmo tratamento do grupo ligado ao Lula, quando repassou as informações no site Intercept,
Brasil que culminaram na série de reportagens da Vaza Jato. Diz o senhor no trecho do áudio sobre o presidente Lula. O Lula nunca quis me falar nada. O que eu vou fazer atrás do Lula? O senhor falou isso? Isso eu falei porque eu esperava o reconhecimento apenas do Lula, não um emprego nem nada, apenas o reconhecimento, porque na época saíram livros e séries e que nem me citavam nas séries. Tá certo. O senhor disse também nesse diálogo: eu nunca vou ser de esquerda, eu sempre gostei de armas. Esse trabalho é importante, seu Walter, porque aqui o senhor deixa claro que não é de esquerda, que nunca foi procurado pelo presidente Lula por qualquer pessoa de esquerda para tramar contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, contra os poderes constituídos e contra as instituições brasileiras. O senhor confirma que nunca foi procurado por integrantes da esquerda para falcatruas, seja lá qual for? Eu nunca fui procurado nem para falar bom dia, né? Imagine para isso. Ninguém se identificado com a esquerda procurou o senhor para fazer falcatrua, né? Nada, nunca. Senhor Walter, eu vou passar aqui para os meus companheiros que também vão fazer pergunta para o senhor. E quero dizer que o senhor prestou um serviço extraordinário a essa CPI e a essa nação. À medida que o senhor deu todas as explicações até agora perguntado, agora o relator vai fazer perguntas, depois o deputado Fábio Félix. E após as perguntas dele, eu vou disponibilizar para o senhor falar mais alguma coisa que o senhor deseja. O deputado Gabriel também vou disponibilizar após essas perguntas para que o senhor possa falar mais coisa, que eu sei que o senhor sabe de muito mais coisa que não foi perguntada aqui. Tá certo? Eu fiz tudo isso, eu confessei a invasão, eu entreguei os dados, eu não vazei as senhas porque eu acessei todos os tribunais do Brasil, tive acesso a tudo, não vazei nada. Entreguei tudo, entreguei as pessoas que cooptaram tudo e continuou preso, né? Complicado.